E aí galerinha, agora nós vamos para a revisão de literatura, certo? De boa, tranquilo. Vamos resolver algumas sessões. Vamos trazer o resumo do livro Quincas Borba, que, que será utilizado para um teste. Não será uma prova, será um teste, mas querendo ou não, é uma prova do mesmo jeito. Portanto, eu achei necessário é, resolver, resolver essas questões, certo? E também trazer o resumo do livro. Primeiramente eu vou trazer o resumo do livro. O nome do livro, como todo mundo sabe, é Quincas Borba. Quincas Borba é o quê? Quincas Borba é um romance realista de Machado de Assis. É um romance realista, ou seja, uma história real. Um romance real de Machado de Assis, escrito por Machadista de Assis. Conta a história de Rubião, um professor que enlouquece após herdar os bens de seu amigo Quincas Borba. Ou seja, conta a história de Rubião, que é um professor que enlouqueceu após tornar herdeiro de da herança de um de seus amigos, que é Quincas Borba. Enfim, vamos para o resumo. Resumo. Romance realista de 1891. Como já falei, autoria, quem foi que escreveu? Machado de Assis. O livro apresenta uma crítica à burguesia, é, crítica à burguesia, apresenta um narrador onisciente, ou seja, um narrador que não participa da história, um narrador que não participa da história, mas que sabe de tudo da história. Ele não participa, ele não é personagem, mas ele sabe de tudo, de todos os pensamentos, de todas as realidades feitas durante a história. Espaço da narrativa, Rio de Janeiro. Tempo da narrativa, século XIX. Temática principal, jogo de interesses. Vamos aqui para o reino. Tópico 1. Começa. Caramba, bolinhas. Começa com Rubião já sendo rico, portanto é necessário uma volta no tempo. Ou seja, o personagem Rubião, no início do livro, quando ele começou a escrever o livro, ele já era rico. E para explicar como ele ficou rico, foi necessário que ele voltasse no tempo. Segundo tópico, Rubião cuidou do filósofo Quincas Borba durante 6 meses, ou seja, Rubião virou um cuidador de idosos do filósofo Quincas Borba. Ele cuidou de Quincas Borba durante 6 meses, juntamente com o cão do filósofo, também chamado Quincas Borba. Ou seja, o filósofo Quincas Borba, ele tinha, ele tinha é, um cachorro, também com esse nome, Quincas Borba. Com a morte de Quincas Borba, ou seja, da pessoa que ele cuidava, Rubião foi nomeado herdeiro universal, ou seja, o herdeiro universal, o herdeiro único, o único herdeiro de todos os bens que Quincas Borba tinha. Isso só aconteceria se ele se comprometesse a cuidar do cachorro, Quincas Borba. Ou seja, para Rubião ter direito, ele teria que assinar um testamento que ele se comprometia a cuidar do cachorro. Ou seja, Quincas Borba, o filósofo, morreu e deixou toda a sua herança. Mas para isso, Rubião também teria que cuidar do cão dele, do também chamado Quincas Borba.
Indo para o quarto tópico. Rico, Rubião prefere se mudar para o Rio de Janeiro. Ou seja, antes de que Casmurro morrer, Rubião cuidava dele em Minas Gerais, em Barbacena, Minas Gerais. Após a morte de quem ele cuidava, Rubião ele resolve ir para o Rio de Janeiro, se mudar para o Rio de Janeiro, juntamente com o cachorro, também chamado Quincas Bom. Durante a trajetória no trem, como vocês viram, o ano desse livro é 1891. Portanto, é, não havia carros, não havia avião, ou seja, a trajetória era feita de trem, certo? Durante a trajetória do trem, ele conheceu o casal desonesto, um casal interesseiro, um casal pilantra, um casal enganador, chamado Cristiano Palha e Sofia. Cristiano Palha e Sofia era um casal desonesto, enganador, certo? Quinto tópico. A partir desse ponto, Rubião conhece inúmeras pessoas que levaram a ele se tornar um professor capitalista. Ou seja, Rubião, como ele tinha muito dinheiro, tá ligado aquele ditado popular que, que quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos, mas quando você não tem nenhum. Exatamente isso que aconteceu com o Rubião. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha vários amigos. Amigos entre aspas, né? Ele conheceu inúmeras pessoas. As pessoas procuravam, sabiam que ele tinha dinheiro, procuravam ele para ele investir nos projetos deles, certo? Eu não preciso gastar dinheiro. Eu vou até Rubião, Rubião me dá o dinheiro necessário para me montar um próprio negócio, para me fazer uma viagem, para me fazer uma coisa do tipo. Ele emprestava dinheiro às pessoas também. Isso fez com que ele se tornasse um professor capitalista, um professor enganado, digamos também, porque ele dava dinheiro, ele emprestava, ele financiava projetos, e no final sempre dava errado. No final ele emprestava dinheiro e não recebia. No final ele, no final ele investia em um projeto, investia em uma abertura de negócios e não dava certo. Ele era enganado. O Bion revela o seu amor por Sofia, que o rejeita. Por este motivo, ele foi acometido pela loucura. Ou seja, ele, o Bion apaixonado por Sofia, que era casado com Cristiano Palha, é, rejeitou ele. Não queria. Por este motivo, ele foi acometido pela loucura. 7. O sétimo aqui, ó. Não vai aparecer porque tem esse negócio mais chato. Tem um negócio mais chato aqui, mas vou deixar. Ver se eu consigo fazer com que vocês vejam. Aqui, agora eu vou fazer isso. Ele crê ser Napoleão III e repete incessantemente a máxima de seu amigo falecido ao vencedor as batatas. Entrando por isso aqui. Ele morreu, Rubião morreu, acreditando ser Napoleão III, acreditando ser um rei, acreditando ser um imperador. E ele repetia incessantemente, ele repetia sem pausas, ele repetia muitas vezes a frase de Quincas Borba, a frase do seu amigo que morreu. Ao vencedor, as batatas. Certo? Ao vencedor, as batatas. Ele repetia incessantemente isso, certo? Porque isso representava as coisas dele, beleza? E esse negócio de ao vencedor as batatas,
A frase o vencedor, as batatas, significa o quê? Significa que numa luta por sobrevivência, quem vence é mais forte. Numa luta, sempre quem vence é mais forte. Sempre irá vencer o mais forte. Em uma disputa, sempre irá vencer o mais forte. Era isso que ela quer dizer. O vencedor das batatas. E os fracos eram manipulados, eram aniquilados. Foi exatamente o que aconteceu com o Rubião. Ele foi manipulado por uma paixão, foi manipulado por empresários e aspas maliciosos, foi manipulado pelo casal desonesto Sofia e Cristiano Paia, ou seja, os mais fracos eram manipulados, eram aniquilados pelos superiores, pelas pessoas espertas. Foi exatamente o que aconteceu com o Rubião. O mais forte venceu, o mais fraco foi manipulado, foi aniquilado e foi vencido por superiores, por pessoas espertas. É isso que quer dizer o vencedor. Ao vencedor, as batatas. Vamos resolver alguns exercícios. Os exercícios aqui de boa. A lua suave na comunidade. Vamos ver aqui os exercícios. Primeiro é do Ita. Vamos ver. Esse aqui de boa. Vou colocar mais pra cima. Emoções. É isso aí. Dá mais um zoomzinho. Enfim, vamos lá. Vamos lá e. Enfim, vamos lá. Ita. Exercícios. Em 1981, Machado de Assis publicou o romance Quincas Borba, no qual um dos temas centrais do realismo, o triângulo amoroso, formado a princípio pelos personagens Palha, Sofia e Rubião, cede lugar a uma equação dramática mais complexa e com diversos desdobramentos. Isso porque, ou seja, o que está querendo dizer? O tema central desse romance, de Machado de Assis, era o triângulo amoroso entre Cristiano Palha, Sofia, que era um casal desonesto, e Rubião, que se apaixonou por essa mulher casada, a Sofia. Mas isso aí era para ser a temática central, mas só que não foi. Cedeu lugar a algo mais dramático, algo mais complexo, algo mais com destrobamento, algo mais envolvente. Isso se explica por quê. É isso que eu quero dizer. Alternativa A. O que levava Sofia a atrair Palha, a atrair o marido dela, era apenas o interesse na fortuna de Rubião, pois ela amava muito o marido. Vamos para outra alternativa. A gente vai analisar a correta. Palha sabia que Sofia era amante de Rubião, mas fingia não saber, pois dependia financeiramente dela. Para outra alternativa C. Sofia não era amante de Rubião, como pensava seu marido, mas sim de Carlos Maia, de quem Palha não tinha suspeita alguma. Vamos para a alternativa D. Sofia não era amante de Rubião, mas se interessou por Carlos Maia, casado com uma prima de Sofia, e este por Sofia. Enfim, vamos analisar aqui qual é a correta. Eu marcaria a questão C, alternativa C. Sofia não era amante de Rubião. Rubião que pensava isso na cabeça dele. O marido dela que pensava nisso na cabeça dele. No caso, o Cristiano Palha era o marido, o Rubião era o amante. Na cabeça deles,
Sofia é, era amante de Rubião e casada com o Cristiano Palha. Porém, ela era muito esperta. O amante dela, na verdade, era o Carlos Maia, certo? E o marido dela não tinha suspeita nenhuma, certo? Ou seja, ela enganou muito bem o amante, o suposto amante, e enganou o marido também. Ou seja, alternativa C. Assinale. Assinale a alternativa correta em relação a Quincas Borba, de Machado de Assis. O título do livro, como esclarece? O título do livro é uma merda. O título do livro, como esclarece o narrador, refere-se ao filósofo Quincas Borba, criador do humanitismo. Vamos para outra alternativa. Quincas Borba é apenas um interiorano milionário explorado por parasitas sociais, como Palha e Camacho. Rubião é objeto de disputa amorosa entre a bela Sofia e a dona Tonica, filha do Major Siqueira. D. O sócio do marido de Sofia comete adultério com ela sem levantar suspeitas. Eu marco com 100% de certeza a alternativa A. O título do livro, como esclarece o narrador, refere-se ao filósofo Quincas Borba. Por que o nome do livro é Quincas Borba? Porque o filósofo é Quincas Borba. Está totalmente correto. E esse filósofo Quincas Borba, ele criou o humanitismo, que foi exatamente o que eu acabei de falar, da criação da frase o vencedor às batatas. O vencedor às batatas se tinha como base essa corrente aí do humanitismo, tinha como base o humanitismo, que onde os mais fortes venciam e os mais fracos eram manipulados, eram aniquilados, eram enganados pelos espertos, pelos superiores. Exatamente isso. Eu marco com todo 100% de certeza alternativa. Enfim, acabei. Marquei essa questão. Uma simples revisão com duas questões apenas, com um breve resumo sobre quem classificou. Espero ter ajudado. Valeu. Até a próxima.